Olá pessoal, bom, então vamos aí para mais uma aula. E nessa aula de hoje, então, como eu disse para vocês lá no vídeo de introdução, nós vamos começar a ver as CSS, tá? O que são as CSS? As CSS é uma sigla que a gente abrevia de Cascading Style Sheets, que traduzindo para o português significa folhas de estilo em cascata. É uma linguagem de marcação que permite estilizar os elementos HTML. Então, por meio dessa linguagem, nós conseguimos estilizar os elementos HTML. Nós escrevemos as regras CSS que afetam como o documento HTML é apresentado. Então, até agora, nós utilizamos a linguagem de marcação HTML para construir a nossa página HTML, certo? Porém, nós não trabalhamos ainda com a questão de estilização desses elementos. Como eu dei o exemplo lá para vocês, a linguagem HTML é como se fosse a parte estrutural, né, de um prédio, de uma construção. E a CSS nós vamos trabalhar com a parte mais visual, com a parte arquitetural. Essas regras CSS, elas são basicamente constituídas por seletores e propriedades, tá? Por exemplo, o que seria uma regra CSS? Eu quero selecionar todos os parágrafos de uma página HTML e alterar a cor da letra para vermelho. Tem um erro aqui de digitação, depois eu corrijo lá no PDF, tá? Então, é uma regra de estilização. Percebam que aqui, como eu disse para vocês, as regras CSS são constituídas de seletores e propriedades. Qual que seria o meu seletor nessa regra? Eu preciso de um seletor que pegue todos os parágrafos da minha página HTML. E o que eu quero fazer depois? Qual propriedade eu quero alterar? Eu quero alterar a propriedade cor da letra para vermelho, tá? Então aqui, ó, nós temos um exemplo, ó. Nesse exemplo aqui, lá na linha 6, nós temos a incorporação de um arquivo que contém as regras CSS. Então, por meio dessa tag link, né, nós passamos aqui pelo href qual que é o arquivo que contém as regras CSS. Nós vamos ver daqui a pouquinho que existem outras formas de eu incorporar as regras CSS no meu arquivo HTML. Tá? Então, por meio desse elemento aqui, né, do elemento link, eu vou passar aqui o atributo rel que define qual que é o tipo, né, de arquivo, né, style sheet, e o href que vai falar onde esse arquivo está, tá? O arquivo CSS, ele termina com .css. Então, esse arquivo aqui, por exemplo, chama style.css. Feito isso, se o caminho do arquivo está correto, né, automaticamente as regras CSS vão ser aplicadas nesse documento HTML, tá? E aqui, o que teria dentro desse arquivo style.css? Teria as regras CSS, tá? Aqui eu tenho o seletor, que é o H1, abre chaves e fecha chaves, eu crio um bloco. Dentro desse bloco eu vou falar quais são as propriedades, tá? Color, background color, border, e os valores para essas propriedades. Ou seja, a partir de agora o H1 vai ter a cor azul, tá? Ele vai ter como cor de fundo amarelo, certo? E aqui eu estou passando as propriedades para a borda, de 1 pixel quer dizer a espessura, né, o tipo dessa borda, tá? Com relação ao P, eu só alterei aqui a cor para vermelho. Óbvio que a gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco, mas só para mostrar para vocês, né, como que o que contém nesse arquivo style.css. E qual que seria o resultado do navegador? Seria esse resultado, tá?
Bom, como que a CSS funciona? Quando o navegador mostra um documento, né, o navegador ele pega e ele vai ler aquele código HTML que a gente está escrevendo, como vocês já fizeram. Então o navegador pega e lê aquele código. O navegador precisa, né, o browser precisa combinar o conteúdo da página e as informações desse estilo. E esse processo ele se dá em dois estágios. Primeiramente, o navegador converte HTML e CSS em DOM. O que é DOM? DOM é Document Object Model. O DOM, na verdade, é um modelo, né, que o navegador ele converte todos aqueles códigos HTML e CSS no modelo, né, que representa esse documento, tanto o conteúdo como os estilos, na memória do computador. E depois o navegador exibe o conteúdo desse modelo Document Object Model. O DOM é uma estrutura em árvore, onde cada elemento, atributo ou pedaço de texto começa com um nó da árvore de elementos. Os nós são definidos por relações com outros elementos da hierarquia. Então, aqui eu tenho o meu código HTML, certo? Como que o browser vai ler e vai converter isso para esse modelo, né? Para esse modelo que ele utiliza? Ele cria um modelo assim. Tá? Isso aqui é uma expressão do que seria um DOM. Bom, e como que a gente aplica as CSS ao HTML? Existem diferentes maneiras de aplicarmos o código CSS ao documento HTML. Primeira delas, folhas CSS externas, que é aquele exemplo que eu acabei de mostrar para vocês aí. Nós escrevemos as regras CSS em um arquivo separado. E, inclusive, a gente costuma salvar isso num diretório específico. Por isso que lá naquele arquivo lidando com arquivos, que nós vimos na primeira semana, uma das configurações lá era criar uma pasta chamada estilos. Então, nós estamos salvando nossos arquivos lá dentro do diretório, né, site. E lá dentro desse diretório tem as pastas scripts, estilos e imagens. Os arquivos CSS nós vamos salvar dentro dessa pasta estilos, tá? E como que são inseridas esses arquivos, né, as regras CSS? Elas são inseridas na página HTML por meio do elemento link, como a gente viu lá naquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês. Então aqui, ó, né, voltando aqui novamente, né, aquele exemplo que eu mostrei para vocês, esse arquivo está salvo. Nesse caso aqui, esse arquivo CSS está salvo no mesmo diretório que esse arquivo HTML. Então aqui eu só coloco o link rel style sheet href onde esse arquivo está. Se está no mesmo diretório, no mesmo nível, o nome do arquivo .css. No nosso caso aqui, como a gente vai salvar lá dentro da pasta estilos, seria estilos/style.css. Então essa é a primeira forma de aplicar as regras CSS ao código HTML. É a folha CSS externas. Segunda forma, a forma interna. As regras CSS elas são escritas no próprio arquivo HTML. Só que a gente cria uma seção separada dentro do arquivo HTML, dentro da tag head, né, que lá é onde a gente coloca as informações de metadados e tal. A gente cria uma seção separada. Essa seção é definida pelo elemento style. Então, ó, eu crio aqui dentro do head, ó, eu vou criar uma seção separada aqui por meio dessa tag style. E aqui eu vou colocar as minhas regras CSS. Percebam que elas estão no próprio arquivo HTML, não estão no arquivo separado, não tem um arquivo estilo.css. Elas estão aqui no próprio arquivo. O que vai delimitar é esse bloco aqui que a gente cria por meio da tag style. E por fim, uma outra forma é a forma inline. As regras CSS elas são escritas no próprio elemento HTML através do atributo style. Ó, então, para vocês não confundirem,
A segunda forma, ela é escrita também no arquivo HTML, só que a gente cria uma seção separada dentro da tag head, utilizando a tag style, nós colocamos lá todas as regras CSS. Nós criamos um bloco dentro do arquivo HTML separado só para essas regras CSS. A forma inline, nós colocamos as regras CSS dentro do elemento HTML. Então, nós chamamos o atributo style do elemento que eu quero aplicar a regra CSS e passo aqui, então, as propriedades. Só as propriedades. Por que eu não preciso do seletor? Porque eu já estou falando que essas regras aqui, elas têm que acontecer, elas vão ser aplicadas ao elemento H1, porque eu já estou inserindo as regras no próprio elemento, tá? A mesma coisa aqui com o elemento P. Eu chamo o atributo style no elemento P e vou passando as propriedades que eu quero que sejam aplicadas a esse elemento, tá? Bom, qual forma usar? Qualquer uma delas, em termos práticos, vai ter o mesmo efeito. Tá? Em termos práticos não vai ter diferença nenhuma. Mas qual que é que a gente deve usar? A regra principal é: não aplique suas regras CSS de forma inline, aquela última que a gente viu. O motivo é muito simples. A gente, depois que for aumentando as nossas páginas no site, fica muito difícil de dar manutenção. Por quê? Como vocês viram aqui, ó, as regras CSS, elas estão dentro de cada elemento. Suponhamos que eu tenha, sei lá, 10 páginas no meu site. E eu quero que todos os H1s do meu site, em vez de terem a cor azul, eu quero que tenha a cor vermelha. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entrar em todos os arquivos HTML e em todo lugar que tiver o elemento H1, eu vou ter que vir aqui e mudar para vermelho. Tá? Então percebam como que depois que você tem um volume grande de arquivos e você quer fazer alterações no estilo, fica muito difícil de você fazer isso. Você vai ter que entrar em todos os arquivos. No mesmo arquivo pode ser que tenha vários outros elementos e ir alterando. Então é bem complicado. Então evite utilizar essa forma, tá? Eu mostrei para vocês saberem que existe, mas não é uma boa prática. A opção mais eficiente é utilizar as folhas CSS externas. Por quê? Eu quero fazer uma alteração no estilo, eu vou lá no meu arquivo, style, CSS, modifico, por exemplo, que o H1 agora é vermelho. Pronto, salvei o arquivo, automaticamente todas as páginas que estiverem incorporando esse arquivo CSS vão alterar o H1 de azul para vermelho. Simples assim. Então percebam como que é bem mais fácil. Em algumas circunstâncias, pode até ser útil a gente utilizar CSS internas, que é aquele segundo modelo que eu mostrei para vocês, onde você cria lá dentro do head, por meio da tag style, você coloca lá as regras CSS. Às vezes uma página apenas, por exemplo, ou um grupo limitado de arquivos HTML, e de repente não justifica você criar um arquivo CSS externo, tá? Pode ser que isso seja possível, mas sempre considere utilizar a forma externa de incorporar os seus arquivos CSS à página HTML. Bom, como eu disse para vocês, né, naquele PDF lá lidando com arquivos, a gente reservou um diretório específico para armazenar as folhas de estilo, na pasta estilos, tá? Então, nos nossos exemplos de atividades práticas, nós sempre vamos utilizar a forma externa e armazenar esses arquivos nessa pasta estilos. Bom, o básico da sintaxe CSS. Declaração. Uma declaração CSS. É muito simples. Basicamente, as regras são construídas por duas partes. Primeiro, nós temos as propriedades. As propriedades indicam qual configuração de estilo será alterada e o valor.
Cada propriedade tem seus valores específicos. Então, uma declaração CSS seria: qual que seria a propriedade que eu quero alterar? Background color, 2 pontos, qual que é o valor? Qual é o valor do plano de fundo que eu quero passar? Aí eu passo o valor, pode ser vermelho, azul, existem outras formas também de a gente expressar as cores, tá? Então, basicamente, uma declaração CSS é assim. Declarações de bloco CSS. As declarações são agrupadas em bloco. Cada bloco é definido por um par de chaves. Então eu vou colocar aqui, abre chaves, fecha chaves, e vou dentro desse bloco colocar todas as declarações CSS que eu quero aplicar. E nós temos os seletores. Então eu crio o bloco, beleza, mas esse bloco vai ser aplicado para qual ou quais elementos? Quem vai definir, quem vai me falar quais ou qual elemento vai ser afetado por essas declarações que eu acabei de fazer são os seletores, tá? Então os seletores fazem parte das regras CSS. Eles que identificam, né, os seletores ou os grupos de seletores, qual elemento ou quais elementos vão ser afetados por essas regras, né? É a parte que antecede a declaração dos blocos. Então, é essa parte aqui que antecede a abertura da chave. E existem vários tipos de seletores, uma infinidade, por sinal, de seletores, né? E existem alguns tipos de seletores que a gente agrupa em algumas categorias. Nós temos os seletores simples. Os seletores simples, eles selecionam um ou mais elementos com base no tipo do elemento, pelo atributo class, pelo atributo ID, ou simplesmente chamando aquele elemento, tá? Por exemplo, eu coloco lá tag P, todos os elementos P vão ser afetados por essa regra, tá? Temos os seletores de atributos, selecionam um ou mais elementos com base nos seus atributos. Então, eu quero, por exemplo, aplicar uma determinada regra CSS em um arquivo input, onde o type seja text. Então, eu estou fazendo um seletor por meio de atributo, tá? Então, é possível a gente fazer isso. Eu quero aplicar uma determinada regra num input, mas não é todos os inputs. Eu quero nos inputs que o atributo type, né, seja o valor text, como a gente viu lá em formulários. Temos também as pseudoclasses. Seleciona os elementos com base no estado em que estão em um dado momento, tá? Então, os elementos, eles têm alguns estados, né? Por exemplo, o elemento link. Quando você clica no link, ele fica com o estado de visitado, visited. Então, é possível nós aplicarmos regras CSS com base no estado dos elementos. E pseudo-elementos, parecidos com o pseudoclasses, porém possuem palavras-chave que permitem selecionar certa parte de um elemento. E também temos as combinações. As combinações, na verdade, não são um tipo de seletores, né? Mas é você combinar todas essas possíveis formas de selecionar os elementos na página HTML. Seletores simples. A seleção se dá por meio do elemento em si, sua tag, ou, no caso, a classe ou o ID. Então, está aqui o exemplo. Por meio da classe de elementos, através do atributo class, nós podemos atribuir uma classe aos elementos HTML. E nas regras CSS, nós podemos aplicá-las com base nessas regras, né? Então, ou você faz dessa forma aqui, né, chamando somente o nome da tag, né, do elemento. Dessa forma, todos os elementos P serão alterados para a cor vermelha e todos os elementos de IV passarão a ter a cor azul. Uma outra forma, um outro exemplo de seletor simples é utilizar o class.
Lembra que nós vimos, né, nas outras aulas lá do HTML sobre atributos, que os elementos podem ter o atributo class. E esse class eu posso colocar qualquer valor. O class serve justamente para você criar uma categoria de elementos. Então, por exemplo, lá nas divs nós colocamos lá class conteúdo. Então, eu quero aplicar uma regra CSS a todos os elementos que possuem o class conteúdo, certo? E como que é que nós fazemos isso? Para escrever um seletor com base na classe, nós acrescentamos um ponto antes do nome da mesma. Então, olha aí nesse exemplo. Eu tenho aqui o elemento UL e tenho aqui vários LIs, né, que são os elementos da minha lista. E esses elementos, o primeiro elemento aqui tem a class first done, second done e third. Bom, se eu quero aplicar uma regra com base na classe dos elementos, como que eu faço? Coloco o ponto e o nome da classe. Então, se eu coloco aqui ponto first, eu vou estar aplicando essa regra CSS a todos os elementos que pertencem à classe first. A mesma coisa aqui com done. Tá? Então, é dessa forma que nós construímos seletores com base no class. E de maneira muito igual, muito parecida, nós podemos fazer também utilizando o ID dos elementos. Então, nós vimos lá que é possível a gente colocar os identificadores, né, um ID para aquele elemento. Então, esse elemento P, por exemplo, ele está com o ID polit. Eu posso criar uma regra CSS, né, falando que os elementos que tiverem, né, no caso aqui o ID, geralmente só um elemento tem aquele ID, que tiverem esse valor aqui no seu identificador, vão ter a sua fonte, né, o font family alterado, tá? Na classe, nós utilizamos o ponto e o nome da classe. Quando nós queremos selecionar, nós queremos criar um seletor com base no identificador, nós colocamos cerquilha, né, o famoso jogo da velha. E tem também o seletor universal, que é o asterisco. Quando nós colocamos asterisco e a regra, todos os elementos HTML, toda a página HTML vai ser afetada por essa regra CSS, né, por essas declarações CSS. É por isso que a gente deve utilizar isso de maneira muito consciente, tá? E as pseudoclasses e pseudoelementos? A pseudoclasse CSS é precedida por 2 pontos e é adicionado no fim do seletor. Por meio das pseudoclasses, nós conseguimos selecionar os elementos em um determinado estado. Por exemplo, quando um link é clicado, ele fica por padrão com a cor roxa, né? Nós já vimos isso. Para alterar, nós podemos utilizar uma regra CSS aplicada aos elementos links, né? O A. Porém, essa regra não vai ser alterada especificamente ao elemento A. Não, eu quero os elementos A que estiverem com o estado visitado, ou seja, quando eles forem clicados. Como que a gente faz isso? A, 2 pontos, a pseudoclasse, visited, né? E eu passo aqui, então, a cor azul. O que isso vai fazer? Quando eu clicar num link, em vez dele ficar lá com aquela cor roxinha, ele vai ficar com a cor azul agora, tá? E existem outras pseudoclasses, over, active, focus, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, inclusive eu coloquei lá na nossa página, lá na plataforma, lá naquela divisão de links, tem uma referência, né, lá no site da Mozilla Developers, que tem todos os seletores, todas as pseudoclasses, porque tipo, é impossível a gente aqui abordar todos, tá? Então, dê uma olhada lá depois. Lá é uma referência assim, muito completa e rápida, tem todos os tipos de seletores. Essas pseudoclasses aqui que eu mostrei para vocês, tem todas, vocês vão ver lá que existem
Existe infinidade. E uma coisa importante, gente, isso é coisa que você não decora, tá? Você vai acabar memorizando aquelas que você usa mais. Mas com certeza vai chegar um determinado momento que talvez você está lá construindo uma aplicação web ou um site e você precisa fazer tal coisa e você não lembra. Óbvio, né? É super normal isso. Por isso que a gente tem os manuais, por isso que a gente tem essas referências. O importante é saber como fazer, né? Memorizar tudo isso, obviamente que é impossível e é até inviável, né? E é possível também nós fazermos combinações de múltiplos seletores. Às vezes a gente quer construir umas regras mais complexas. E aí você tem que combinar mais de um seletor. Isso é possível. Por exemplo, quando nós queremos combinar um seletor A e B, né, separado por vírgulas. Por exemplo, div, vírgula, P. O que isso vai resultar? Vai resultar na seleção de todos os elementos A e de todos os elementos P, tá? Combinar A e B, né? Combinar dois elementos separados, sem vírgula, sem nada. Se eu coloco lá div P, ele vai selecionar todos os elementos P que estão numa div, que pertencem a uma div. Combinar, né, dois elementos de A, sinal de maior B. Por exemplo, div, sinal de maior P. O que esse seletor vai resultar? Ele vai selecionar todos os elementos P que são parentes de uma div. A mais B, por exemplo, o L mais div, vai selecionar o elemento div, vai selecionar o elemento div que se encontra após um elemento UL. Combinar A til B, por exemplo, o L til table, vai selecionar os elementos table que são irmãos de UL. Repito novamente, isso daqui a gente vai memorizando com a prática, né? Mas uma outra coisa que eu queria salientar também, que eu coloquei lá nas nossas referências, tem um testador que é muito interessante, que é... Vou ter que sair daqui que eu já mostro para vocês, ó. Esse testador aqui, ó, lá da W3 Schools. Por exemplo, ó, falei para vocês lá, o div IP. Quando eu escrevo uma regra CSS e coloco esse seletor, o que vai resultar? E ele mostra aqui quais elementos serão selecionados, tá? Aqui, ó, nós temos as pseudoclasses, ó. Tá vendo? Então aqui tem vários, ó, aqui nós temos a seleção por atributos, tá? Que vai resultar na seleção desse elemento aqui. Então isso aqui é uma ferramenta muito interessante, porque mostra que na prática, né, quais elementos são selecionados quando se aplica determinados seletores, tá? Então depois vocês deem uma olhada aí, é bem interessante. Bom, voltando então, estava falando da combinação de múltiplos seletores, né? Isso. Então são essas principais combinações que nós podemos fazer. Bom, agora um outro conceito muito importante também, quando a gente está trabalhando com CSS, são as box model. Cada elemento num documento HTML ele é estruturado como uma caixa retangular no layout do documento. Então todos os elementos, um P, né, um parágrafo, uma div, um link, o navegador enxerga ele como um retângulo dentro da página HTML, que a gente chama isso de box model. E essa box, né, essa caixa, esse retângulo, ele tem algumas propriedades, né, que podem ser manipuladas via regra CSS. Então, ó, imagina que aqui eu tenho, nesse conteúdo aqui, eu tenho um elemento P. Esse elemento P, ele é visto pelo navegador como se estivesse dentro de um retângulo, onde é possível alterar a altura,
tá? A largura por meio da propriedade ided. Eu posso alterar o padding, eu posso alterar o border e a margem. Então, praticamente, né, todos os elementos HTML possuem essas propriedades da Box Model. Bom, quais são essas propriedades? Content, que é o conteúdo da caixa em que o texto ou as imagens aparecem. Padding é o espaço entre o conteúdo e a borda, né, da box. A borda é a fronteira que vai ao redor do preenchimento e o conteúdo. A margem é a fronteira que engloba toda a caixa, tá? Então, por exemplo, eu quero alterar na div a sua largura, eu quero alterar o padding, né, que é o espaço do conteúdo com relação à fronteira da borda. A borda eu quero alterar, por exemplo, a espessura dela, o tipo e a cor. E a margem, que é a fronteira mais externa da caixa. Então, visualizem que todos os elementos da HTML, eles estão, né, eles são visualizados pelo navegador como se estivessem dentro de uma caixa, né, dentro de uma box. E você pode manipular essas propriedades aqui do elemento. Então, além daquelas propriedades específicas do elemento em si, como a gente já viu algumas, todos os elementos possuem essas propriedades da Box Model, tá? Porque todos eles são enxergados, né, como se estivessem dentro dessa caixa. Então você pode alterar aí essas propriedades. Bom, pessoal, então é isso o conteúdo dessa nossa aula. Essa parte de CSS, ela é bastante extensa, deu para vocês verem até por conta da duração aí da nossa videoaula. Por isso, eu recomendo a vocês, usem aquelas referências lá, tá? Deem uma olhada. Eu até esqueci de mostrar aqui, ó. Esse aqui que é a referência que eu falei para vocês, ó. Você tem aqui, ó, todos os tipos, as propriedades, ó, por ordem alfabética, tá? Margem, background, color, background, origin, position. Tá vendo? É impossível nós passarmos todas elas na aula. Então, dê uma olhada, dê uma estudada nessas referências. Tem aqui também todos os seletores, né? Inclusive aqui, ó, categorizados por aquelas categorias que a gente viu, tá? E tem aqui também alguns conceitos. Então, é uma referência bem interessante, que eu recomendo vocês a darem uma olhada. Bom, no mais é isso, pessoal, e depois a gente vai fazer lá um exemplo prático aplicando algumas regras CSS. Até mais.